boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco nesse encontro. Agradeço a participação de todos e todas que estão aqui conectados, né? Hoje nós vamos falar sobre a integração das soluções de domínio com o IBGE, de acordo com como otimizar o envio do informativo do IBGE com as soluções, pelas soluções de domínio da Thomson Reuters. O nosso convidado de hoje é o nosso cliente, o Pablo Ademir Bobsi, diretor financeiro do escritório Bobsi Soluções Empresariais. O Roger Pesce e o Matheus Cardoso, que estão aqui também conosco, são colaboradores das soluções de domínio da Thomson Reuters. Eles irão apresentar também como ficou fácil e ágil o preenchimento e o envio desses informativos. Né? Então, eu passo a palavra para o Pablo, para fazer suas considerações iniciais e também falar do quão foi importante essa integração. Obrigado, Pablo. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Boa tarde, Silvânia. Boa tarde a todos. Essa ferramenta que a Domínio desenvolveu agora é fantástica mesmo. Ajudou e muito a nossa empresa. A nossa empresa contábil, Bobsi Soluções Empresariais, já está no mercado há mais de 40 anos. Somos clientes da Domínio desde 2006. Então, temos uma parceria de longa data. E sempre a Domínio esteve preocupada na melhoria do produto e na integração entre os ecossistemas. A Bobsi, ela sempre se preocupou com a qualidade das informações que geramos para o nosso cliente e para as obrigações acessórias que temos que entregar. O questionário do IBGE não é diferente disso. Então, a nossa equipe hoje, nós estamos no estado de São Paulo, no interior, na cidade de Limeira, tá? Então, a nossa empresa tem a preocupação sempre em fazer e executar os questionários, todos os documentos de obrigações acessórias com maestria. E o questionário do IBGE, nós tínhamos grandes dificuldades aqui antes dessa integração de sistemas. Demorávamos muito para gerar esse documento. Nós vamos ver aqui com o Roger, com o Matheus, que isso ficou muito fácil, muito ágil, né? Então tá, joia. Então, muito obrigado a todos. Vamos lá, então. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Aí. Estão vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Ok, vamos lá, então. Eu queria que só uma introdução aqui para até quem não está a par do que é o questionário do IBGE e algumas situações ali respectivas ao sistema, tá? Deixa eu passar aqui. Então, os formulários, os questionários do IBGE são formulários que fazem parte do Programa Anual das Pesquisas Estruturais por Empresa, do IBGE. E tem como objetivo escrever as características estruturais básicas do segmento empresarial que estão enquadradas em suas transformações durante o tempo. Tá? A pesquisa levanta informações econômico-financeiras das empresas de todo o Brasil. O IBGE tem 4 formulários, tá? Então é o PAC, Pesquisa Anual de Comércio, o PAS, Pesquisa Anual de Serviços, PIA, Pesquisa Industrial Anual, e o PAIC, Pesquisa Anual da Indústria e Construção. Tá? O PAC e o PIA tem um detalhe ali que eles podem ser gerados tanto de forma simplificada ou completa. O PAS e o PAIC são sempre gerados de forma simplificada, então não tem esses dois tipos de envio. Atualmente, no sistema, a gente já liberou o PAC, o PAS e o PIA. Então, para esses 3 ramos de empresas já está liberado no sistema. E a gente vai, em breve, estar liberando o PAIC para as indústrias de construção civil. Algumas informações gerais sobre a geração do informativo do IBGE. Ele é um informativo multimódulo, então você consegue acessar ele tanto pela escrita, pela folha ou pela contabilidade, então o escritório ali pode se organizar da forma que achar melhor para o eventual setor para estar fazendo o envio. Vamos citar um exemplo aqui, caso o módulo contabilidade e folha não estejam habilitados, por exemplo, o informativo será gerado somente com as informações do módulo escrita.
E também a gente pode aplicar a mesma regra caso contrário, né? Se a escrita não estiver habilitada e nem a folha, ele vai gerar só com a informação da contabilidade. Então, tem esse detalhe, caso as empresas, determinadas empresas não estejam habilitadas para os determinados módulos, aquelas informações provenientes dos módulos serão geradas em branco, tá? Então, é só um detalhe ali, mas o contador pode estar acessando o envio do IBGE por qualquer desses módulos. Eu vou compartilhar aqui a tela no sistema, que agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo, como que é a geração, e depois eu também vou fazer a validação lá dentro do informativo do IBGE. Roger, enquanto tu gera aí, só para a gente fazer um comentário, né? Talvez o Pablo possa nos ajudar. O pessoal que trabalha no escritório há um pouco mais de tempo vai perceber o ganho de produtividade que esse tipo de processo gerou, né? A gente conversou com vários clientes, né? Quando houve principalmente essa proximidade por parte do IBGE, né? A gente tinha muita dificuldade de chegar lá e tentar fazer essa integração. E a gente conversou com os contadores e a gente verificou que cada um fazia de uma maneira diferente, né? As pessoas iam lá, imprimiam os formulários, faziam tudo na mão, depois faziam tudo na máquina de escrever. Então, assim, sempre foi um processo extremamente arcaico, né? Assim, quando a gente ouviu os clientes, a gente meio que não acreditavam que o processo era tão arcaico e tão manual. Então, todo o processo que vocês faziam aí no escritório, ele foi transformado numa rotina de um envio de um informativo como qualquer outro, né? Como a RAIS, como a DIRF, como a CEFIP. Então, assim, de fato, a gente saiu do nada para ter um processo por dentro do sistema que preenche N campos, depois a gente vai mostrar os campos da folha, da escrita, da contabilidade. Então, assim, do ponto de vista de processo que vocês tinham no escritório, a gente saiu de zero para ter um processo completamente integrado com todos os dados que estão no sistema, né? Então, a gente considera que esse processo é um processo que a gente teve muito ganho e vai ter uma produtividade muito grande, porque era perdido muito tempo quando o cliente tinha lá as empresas sorteadas. O Roger comentou ali no início, né? Acontecia meio uma espécie de sorteio no IBGE, né? Cada contador recebia a relação das suas empresas e, para essas empresas aqui, tu vai ter que responder os formulários, né? Então, é um processo de ganho de produtividade bem elevado, e depois o Paulo pode até confirmar isso aí com os casos que ele fazia manual e agora faz via sistema, né? Com certeza, Matheus, com certeza. Era uma dor muito grande aqui dentro da nossa empresa contábil e de muitos contadores, né? Essa ferramenta que a Domínio criou de integração com o sistema do IBGE agilizou e muito. Só para falar um pouquinho do nosso processo aqui na Bobse, quando chegava esse e-mail, né, que todas as empresas que são sorteadas, é um sorteio que ninguém quer entrar, quando entra, todo ano tem que fazer. Então, quando a gente recebe esse e-mail do IBGE, já dava um probleminha no coração do funcionário, já, nossa senhora, vou ter que entregar esse formulário aqui do IBGE aqui. E aí já começava os murmurinhos em cada departamento. Ai, vai ter que entregar IBGE, vai ter que entregar o PIA, vai ter que entregar o PAC, vai ter que entregar o PAS da empresa X, da empresa Y, né? E como a gente fazia, né? Primeira coisa, a gente olhava a data em que o gestor do IBGE solicitou o documento, se não ia dar problemas nos nossos relatórios, nossas obrigações acessórias, né? Tentava negociar com o agente, né? E a gente fazia a negociação para entregar esses documentos. E aí, o que nós fazíamos? Entrava dentro do PAS, que é a pesquisa de serviço, o PAC do comércio e o PIA da indústria. E aí, o que nós fazíamos? Entrávamos dentro do sistema, entrávamos na opção de arquivo e impressão, imprimir, e imprimia a ficha toda manual dentro da pesquisa. E entregávamos cada formulário, uma parte do formulário para cada departamento, e aí cada departamento fazia todo o seu preenchimento manual. Chegava para o nosso departamento, que faz o preenchimento, a entrega da obrigação, ele fazia todo o preenchimento da informação e fazia as validações. E aí dava erro de divergência de dados,
dava erro, que a informação não batia com a coluna Y, não dava ficha com a outra ficha. Então, era um problema muito grande isso daí. E aí, muitas vezes, a gente tinha que pedir novo prazo para o pessoal do IBGE para entregar essas informações. A gente demorava muito tempo mesmo para fazer isso, porque são muitas informações que essa pesquisa pede. Então, hoje, como todas as informações estão dentro do sistema, facilitou muito essa geração das informações dentro da ferramenta. Foi um ganho de produtividade muito grande. Eu demorava cerca de, vamos dizer assim, 2 dias para fazer uma indústria, né, para fazer a pesquisa, fazer todas a reunião dos documentos, as informações que a gente precisava preencher, uns 2 dias. Hoje eu faço em menos de 10 minutos, 15 minutos, vamos lá, fazemos as informações e conferimos e transmitimos a informação. Agora eu vou demonstrar aqui o que o Pablo está explicando para vocês, que ficou realmente bem mais fácil de fazer, né? O sistema já importa as informações ali conforme seja os dados lá da folha, ou também as contas contábeis lá do modo contabilidade, tá? Então, como eu falei, tá? Vocês estão vendo minha tela do sistema, né? Sim. Aqui eu estou no modo escrita, tá? Mas, assim, o sistema acessa o menu do IBGE tanto pela folha como a contabilidade, como a gente tinha falado. Vou mostrar para vocês aqui um passo a passo e depois a gente vai sanando as dúvidas de vocês ali no final, que vocês vão ter eventualmente. Para acessar a geração do IBGE, a gente vai acessar o menu Relatórios, Informativos, Federais e IBGE. Eu já vi aqui nas perguntas tem gente falando que o IBGE não está habilitado, é que provavelmente é alguma configuração do seu usuário, tá? Que ele, lá no controle de permissões, não liberou o IBGE. Então, tem que avaliar aquilo com o usuário gerente para liberar para o seu usuário. Então, fazendo essa liberação, vai estar disponível aqui para vocês acessar. Então, eu cliquei aqui na tela do IBGE, ele abre a tela de geração do informativo. O que a gente vai fazer primeiro é informar o mando base e o responsável. Tá? Então, aqui o responsável vai ser o responsável pelo envio do IBGE, eu já tinha cadastrado anteriormente. Aqui no questionário, daí vocês vão selecionar as opções conforme o IBGE solicita. Então, temos o PAC, o PAS e o PIA. Como eu falei, o PAC vai ser liberado aí em uma versão em breve. E aí, quando a gente tem o PAC, ele habilita aqui simplificado e completo. Tá? Como o PAC e o PIA, ele tem os dois modelos, completo e simplificado. Essa informação, o Paulo pode confirmar para mim, já vem diretamente lá no e-mail do IBGE, ele pede empresa tal, a gente tem que enviar o PIA completo ou o PIA simplificado. Isso, correto, isso mesmo, Roger. Na própria notificação do e-mail que o IBGE nos manda, ele já fala qual é o formulário que a gente tem que mandar, e se é o completo ou simplificado, e as informações de detalhes das informações que temos que preencher. Perfeito. Eu vi que tem algumas pessoas que também já tá perguntando se a gravação vai ser disponibilizada. A gravação é disponibilizada sim, tá? Está tanto no nosso canal do YouTube da Thomson Reuters, como lá no site da empresa também. Então aqui eu vou, para a gente ser um pouco mais rápido aqui, eu vou selecionar aqui o modelo, tá? Que vai ser o PAC simplificado. Aqui também eu já deixo o caminho onde esse arquivo vai ser gerado. Tá? Então agora a gente vai para a configuração e geração do arquivo. A gente vai acessar o menu Outros Dados. Aqui abriu aqui. Então, aqui no menu Outros Dados é que a gente vai fazer o preenchimento das informações para gerar no arquivo. Aqui na guia geral a gente tem se a empresa tem alguma situação especial, então aqui vocês podem informar caso eventualmente tenha. Também tem a situação cadastral, se a empresa está em operação, foi paralisada ou extinta, e a data do evento ali da extinção ou da paralisação. Aqui na guia opções, a gente tem mais algumas informações cadastrais que também vão lá para o informativo. Então, aqui como eu assinei o PAC, ele já aparece aqui, quais são as classes principais do comércio, então comércio varejista, atacadista ou representação comercial. Aqui a gente também pode informar se a razão social foi informada. Então, basicamente, são aqueles dados cadastrais que vocês anteriormente precisavam preencher manualmente lá no questionário do IBGE. Aí que vindo para a parte, aí só para, aqui a gente separa, tá? Então, por modo, as informações da folha de pagamento, da escrita fiscal e da contabilidade. Aqui na folha de pagamento,
o Matheus vai explicar melhor para vocês, tá? As informações que são geradas e pode ficar à vontade, Matheus. Então, vamos lá, pessoal, na guia folha de pagamento, né, então são todas as informações pertinentes aos dados da folha de pagamento. Então, nessa primeira guia a gente vai falar, eles tratam como pessoal ocupado, né, é uma terminologia do IBGE, então a gente tentou deixar bem igual ao formulário para que não haja divergência das informações, né? A gente gere um campo e o cliente vai lá olhar no formulário, depois na validação e tal outro. Então, o pessoal ocupado trata especificamente da quantidade de empregados, tá? E tem uma consideração também com relação a empregados admitidos ou demitidos. Então, geralmente o pessoal ocupado somente são as pessoas que estavam ativas naquele dia. Então, ali ele divide também por trimestre, né? Então, ele mostra o saldo, a quantidade de empregados em 31 de março, em 30 de junho, em 30 de setembro e depois em 31 de dezembro também. Então, o pessoal ligado à atividade da empresa são todos os empregados, tá? Pessoal não ligado à atividade da empresa são os contribuintes e os autônomos, tá? Proprietários e sócios não assalariados é o que a gente informa lá na guia sócios do cadastro da empresa. Não necessariamente são os contribuintes que fazem a retirada pro labore, tá? E membros também são os dependentes também que existem lá no quadro de sócios. Então, depois o sistema totaliza, tá? A gente pegou um exemplo aqui que nós tínhamos poucos empregados, mas vocês vão ver que no volume ele vai totalizar, vai mostrar campo a campo os empregados. Mas é muito importante que vocês tenham em mente que o sistema vai mostrar sempre o saldo ao final de cada trimestre. Geralmente, os totalizadores do IBGE são por trimestre, né? Então, eles fazem uma série de análises, eles verificam o que aconteceu no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro. Então, todas as informações da folha, elas são divididas nesse formato, tá? Tem sempre isso em mente. Matheus, aproveitar que já tem uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando se isso aqui importa automático e qual... Importa. Aqui vocês podem perceber que aqui embaixo tem o botão importar, do lado do botão soluções. Então, todos os dados da folha, eles são informados, eles podem ser importados de maneira automática. Então, não existe a necessidade de inclusão de nenhum dado manual na folha, tá? Claro que é bem importante depois ir lá fazer a conferência, né? A gente trabalha com esse tipo de orientação sempre, mas a importação, a gente fez uma série de regras, uma série de validações para que a gente trouxesse esses dados. Não faria sentido, né, a gente ter fazer um trabalho desse tamanho para que vocês precisassem fazer manual, né? Então, a maioria 100% dos itens da folha são importados lá direto do módulo, tá? A gente, como o Roger comentou também, a gente está mostrando aqui a tela na escrita fiscal, mas essa mesma tela a gente tem lá no menu da folha, tá? No módulo folha, lá no menu relatórios anuais, e IBGE também tem essa mesma informação aqui, mas sim, esses dados são importados, tá? Isso, inclusive, só complementando, por isso que todo o cadastro da empresa, na aba quadro societário, precisa estar preenchido, porque ele vai trazer essas informações de lá, dessas informações para cá, dentro do informativo. Então, todas as informações dentro do sistema da domínio são primordiais estarem preenchidas para que o sistema possa importar as informações necessárias. Esse é um ponto bem importante, né? Proprietários e sócios não são necessariamente quem faz a retirada de prolabore, quem está lá no quadro societário, lá no cadastro da empresa, como o Pablo nos alertou, tá? Então, esse ponto é bem importante mesmo. Na guia salários retirados, Roger, pode mostrar ali. A gente também tem todos os campos, né? Os salários, participação no lucro, né? Quando a gente tem o lançamento das rubricas de PLR, depois tem as retiradas de prolabore, essas sim, dos RPAs, depois todo o valor de contribuição previdenciária, o valor do FGTS, com exceção da multa por demissão, tá? Não, a multa não entra nesse cômputo aqui, depois toda a parte de previdência privada, caso haja, as indenizações, né? As indenizações, rescisões, e aí sim a multa lá do FGTS, e depois todos os benefícios e o PIS também, se houver. E como a gente comentou, se clicar no botão importar, automaticamente esses dados já vão estar preenchidos, tá? Aqui também tem uma diferenciação, né? O IBGE também
solicita esses dados por região, tá? Então a gente a gente separou aqui região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e dentro dela cada estado. De acordo com a quantidade de empregados que eu tenho em cada estado, o sistema automaticamente vai me mostrando, eu tinha 2 empregados lá em Rondônia, nesse caso aqui, todos os nossos empregados são em Santa Catarina, né? O Roger está mostrando aqui na guia região sul, os empregados e o valor das retiradas no ano também, tá? Então, esse dado também é um dado importante, né? O IBGE faz uma série de coletas, faz uma série de análises, e eles gostam de separar isso por região, tá? Então, aqui, se você tem empregados em todos os estados da federação, ele vai dividir dentro dessas guias aqui, tá? Também importado... Realmente, Matheus, isso daí era um trabalho enorme que a gente tinha que fazer dentro da folha de pagamento, separar os funcionários e fazer o preenchimento disso daí. Isso dava um trabalhinho para as empresas nossas que têm em outros estados empregados. Imagina a dificuldade também de uma empresa com muitos funcionários para te lá saber qual era o saldo de empregados no dia 31 de março, o saldo de empregados no dia 30 de junho. Então, é uma série de benefícios que a ferramenta nos dá, né? Então, essa regionalização também é um dos itens bem importantes. E como eu comentei, tudo é importado da folha, tá? Basta uma conferência rápida e os dados vêm preenchidos corretamente, tá? A folha é isso, Roger. Ok. Agora a gente vai para a parte da escrita fiscal. Aqui na escrita fiscal são somente 2 guias, tá? Então aqui basicamente tem a forma de reavisação das vendas, onde é necessário informar o percentual de como cada venda é reavisada. Então, por exemplo, aqui eu já preenchi, tá? Então 80% das minhas vendas dessa empresa aqui foram através de lojas e 20% foram através da internet. Então aqui eu preenchi, tá? Essa informação aqui eu preenchi manual porque o sistema não tem um campo específico para identificar isso, certo? Mas aqui você pode preencher manual conforme tem são feitas as comercializações da empresa. Aí só para concluir aqui também na escrita fiscal, a gente tem os principais produtos ou atividades que também são exigidos lá no questionário. Então também aqui informei os produtos que foram mais vendidos. Então, por exemplo, aqui no meu exemplo, caneta, lápis e régua. A gente tem um relatório aqui que a gente consegue emitir. Ele pega toda a movimentação da escrita fiscal dos lançamentos de saída e já indica para vocês quais são os lançamentos, quais produtos que tem mais lançamentos, para vocês informar aqui nessa guia. Então aqui a escrita fiscal realmente pega menos dados aqui da folha e principalmente da contabilidade, a parte que a gente vai agora. Então aqui na contabilidade, acho que esse aqui era o que mais dava dor de cabeça ali, provavelmente o pessoal do Bob's, que são muitas informações, receitas, despesas. Tá? Então aqui na guia contabilidade a gente dividiu todas essas informações em 4 grupos. Tá? São as receitas, as despesas, as compras de estoques e as aquisições, produção e melhorias do imobilizado. Tá? Aqui nas receitas, a gente depois estratifica aqui um pouco melhor. Tá? Primeiro o demonstrativo da receita, deduções, demais receitas e regionalização da atividade. Eu vou demonstrar para vocês aqui como que a gente configura para esse valor aqui, por exemplo, o meu que já puxou automático. Né? Então aqui, ó, essa empresa aqui já teve 665 mil, foi a receita bruta dela durante o ano de 2021, que é o que a gente está gerando. Então vocês podem estar perguntando, como que a gente vai configurar isso para o sistema puxar automático, tá? Aqui a gente tem esses 3 pontinhos que vai ser onde vai ser feita a configuração. Então, deixa eu aqui abrir para vocês. Deixa eu puxar aqui. Então, aqui, ó, eu vou selecionar as contas que eu desejo que sejam importadas aqui. Então, principalmente o pessoal que já está acostumado a enviar DFIs, tal, já está acostumado com essa rotina do escritório. Então, a gente aplicou a mesma coisa aqui no IBGE. Então, aqui, por exemplo, eu peguei minha conta de receita lá das vendas de mercadoria, 408, que é o saldo total aqui do ano. Então, durante o ano de 2021, eu tive uma receita de 665 mil, que eu configurando essa conta, ele já traz automaticamente aqui para os outros dados do IBGE. Aqui eu tenho a opção de determinar a forma como vai importar um saldo, então eu posso ser o total do débito, o total do crédito, o saldo do período, o saldo do exercício. Então a gente criou essa opção para permitir ao usuário que possa configurar aquelas contas, principalmente de despesa, ou outros lançamentos ali que tenham alguma particularidade, tá? Então, fica também, a gente
deixa vocês informar a conta e selecionar qual critério vocês desejam que seja importado o saldo aqui na guia valores. Então aqui eu já informei essa conta a conta 408 de venda de mercadorias, importei e ele já trouxe esse valor aqui automaticamente. Depois aqui é o demonstrativo de receita, né? Já aproveitar e falar. Tem alguns campos aqui que estão desabilitados, mas porque, por exemplo, aqui é a prestação de serviço, então isso aqui só vai lá no PAS. Então o sistema aqui já traz exatamente os habilitados campos que vai gerar lá no PAC, aqui no nosso caso, né? Então, além dessa guia de demonstrativo de receita, a gente tem aqui as deduções, demais receitas e regionalização da atividade. Tá? Aqui a gente segue a mesma lógica, então, por exemplo, vendas canceladas, vocês informariam a conta redutora ali para também puxar automaticamente. Então, que a gente indique que vocês façam as configurações ali dos itens que vão ser gerados, então, informando a conta viva já faz toda a importação automaticamente. Então, aqui também tem demais receitas, se a empresa tiver alguma outra atividade. E aqui, semelhante ao da folha, também ele já traz aqui, ó, por região, ele já traz automaticamente. Então, aqui é uma empresa de Santa Catarina, ele já indica que tem uma localidade aqui para Santa Catarina e também trouxe a receita bruta de forma automática. Não sei se o Pablo quer comentar com mais alguma informação. Não, é isso mesmo. Essas informações de detalhe está seguindo exatamente o que está no formulário do PAC. E isso a gente pode colocar inúmeras contas lá, se nós tivermos que detalhar a conta do fornecedor ou do cliente, ou de algum imposto que a gente tem agrupado lá, a gente pode selecionar e não só o grupo redutor. Aqui acho que vai ficar melhor para a gente explicar, por exemplo, aqui nas despesas, né? Isso, sim, posso ter mais de uma conta de aluguel aqui, por exemplo, né? Sei lá, aluguel, eu tenho 2 aluguéis, então eu lanço 2 contas diferentes. Deixa eu abrir aqui de novo para vocês, ó. Aqui eu já informei a conta de aluguéis, que é uma despesa, mas se eu tivesse outra conta de aluguel, eu também poderia informar aqui que ele puxaria o saldo das 2 contas lá aqui no campo. Então, vocês podem informar a quantidade de contas que forem necessárias, que o sistema vai levar aquela consideração ao efetuar a importação para trazer os saldos aqui. Então, aqui na guia de despesas, tá? Segue a mesma lógica que eu expliquei lá, vocês podem adicionar as contas. Aqui ele traz de forma detalhada como estava no questionário do IBGE, então a gente tentou fazer um espelho ali, até para ficar mais fácil depois na conferência de vocês. Então, tem algumas guias de despesa 1, 2, 3 e 5, tá? Então, aqui basicamente vocês vão importando os saldos conforme o saldo, vão importando os valores conforme o saldo das contas, tá? E aí segue a mesma lógica aqui nos outros lançamentos, então comprei estoques, eu já também aqui informei uma conta, vou mostrar para vocês, uma conta de mercadoria pré-revenda, ele também já puxa aqui o valor automático, e aqui a gente vai preenchendo as informações, seguindo a mesma sistemática de informar as contas para ele puxar o valor dos saldos. Certo? Então, a base para a geração do IBGE realmente é preencher esses dados. Lá na folha ele já traz as informações conforme o cálculo da folha. E aqui na contabilidade, principalmente, a gente fazendo essa configuração e importando para ele puxar os valores corretos. Aí vocês podem até se perguntar, configurando uma empresa, eu posso passar esse cadastro para outra? A gente tem essa opção de replicar, então, assim, se a conta de receita dessa empresa aqui que eu estou é a mesma da outra, então a gente pode replicar de uma para outra que ele já vai levar as considerações de forma automática, tá? Então, principalmente se você tiver empresas que utilizam o mesmo plano de conta, a gente já consegue fazer essa replicação e conseguir até agilizar essa configuração de vocês a geração do informativo. Sim, esse botão replicar aí é fantástico aí também, porque aqui dentro da Bobs a gente usa plano de contas padrão, e aí isso a gente replica para as outras empresas e facilita muito as configurações. É só a gente consultar os saldos e conferir para transmitir a informação para o IBGE. Eu estou vendo que o pessoal aqui está perguntando se fica salvo de um ano para o outro. Sim, fica. Então, por exemplo, fiz 2021, configurei. Se eu for gerar no próximo ano, ali já vai estar as contas cadastradas para vocês. Basicamente só vai ser importado, não vai precisar reconfigurar, tá?
Agora, só para a gente encerrar nossa participação, né? Vocês viram que eu já importei alguns saldos, já importei os valores da folha. Vamos dar um gravar aqui. Já selecionei o arquivo e vou gerar o PAC simplificado. Então, o sistema já daqui, ó, final da exportação. Eu vou abrir o validador. Uma colocação, Roger, é importante lá. Se você digitar, mudar algum valor, e o sistema ele faz algumas validações também antes de gerar, né? Então, isso é bem importante, essa validação, porque já inibe erros que poderia dar no momento da importação da pesquisa do IBGE. Vou vir aqui em ferramentas, importar questionário. Eu vou mostrar uma situação para vocês aqui, vai dar um erro, tá? Mas aí, talvez se ocorra com alguém, vocês também já vão entender o motivo. Ó, eu cliquei em importar questionário e ele deu um erro. Empresa já possui o questionário cadastrado. Caso deseje importar os dados, tem que ser feita a exclusão. Então, se a gente precisar importar o questionário, tem que primeiro vir aqui. A gente vem aqui na pastinha e faz a exclusão. Tá? Então, eu já tinha importado ali anteriormente para fazer um teste. Fiz a exclusão. Agora a gente vem aqui em ferramentas, importar questionário. Selecionei, deixa eu mostrar para vocês aqui. Selecionei o PAC simplificado que a gente gerou, já estava lá na pasta. Então a gente botou abrir. E o validador IBGE está fazendo a importação do questionário. Então aqui deu importação concluída com sucesso. A gente vai fechar. Vai vir aqui na abrir CNPJ, no segundo ícone. Selecionar a nossa empresa e vamos dar um OK. Tá? E aqui no questionário do IBGE ele trouxe todas aquelas informações que a gente exportou lá dentro do sistema. Tá? Então a gente pode ver. Vou abrir o primeiro registro, 03. Ele trouxe os dados cadastrais que a gente já pega automaticamente lá do cadastro da empresa. E ele marca como importado, né, Roger? Que veio ali lá no primeiro. Ah, tá. Então, 03. Isso, aqui em cima ele já seta como o input dos dados foi feito através de uma importação. E aqui a gente, ó, aquelas informações da folha, como o Matheus falou, a gente estruturou lá dentro dos nossos outros dados exatamente como é no questionário do IBGE. Então vocês podem ver aqui, acho que posso até abrir para... Talvez alguém não tenha pego no começo, né? Ó, então... Aqui, ó, então, os dados da folha de pagamento a gente já traz na mesma estrutura, até para facilitar e depois alguém que precisa tá fazendo a conferência dessas informações. Então aqui, ó, os valores da folha, a questão da receita bruta que a gente trouxe lá da conta contábil do modo contabilidade, e aqui ele traz todas aquelas informações que a gente posta um pouco aí por cima, né, porque são bastante guias, mas vocês podem ver que ele já trouxe os valores aqui, conforme a gente tinha demonstrado. E também aquelas informações de dados da regionalização, ele traz tudo aqui, ó. E deu um aviso aqui para talvez tivesse alguma inconsistência. Tá? E depois, para fazer a validação, a gente clica aqui em verificar pendências, tá? Ele vai dar ele deu alguns erros aqui, tá? Porque a gente não chegou a conferir os dados ali, mas ele faz essas validações ali. Também, né, Roger? Algumas coisas também podem ser justificáveis. Se não tem realmente valor, você vai ter que justificar dentro do formulário, que isso, quem nunca preencheu, é só você clicar no item aí e clicar na opção justificar, e você vai estar justificando porque o valor está ausente da informação que tem que ir para o IBGE. Só acho mais um ponto importante, o PAC aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que esse aqui é o validador de pesquisa anual de comércio simplificado. Tem um outro para o completo, tá? Então, talvez se vocês tentem importar aqui um completo, ele vai dar um erro de estrutura, algo assim. Então, tem que ficar atento nessa situação ali também na hora de gerar o arquivo e também com o validador que está sendo utilizado. Só queria frisar bastante isso aqui, ó. Aqui eu estou na escrita, né? Eu vou estar aqui em relatórios informativos federais e IBGE. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, se acessar a folha, por exemplo. Relatórios informativos anuais.
relatórios informativos anuais IBGE. Ele também vai estar aqui, tá? Então, assim, como a gente falou anteriormente, ele está em todos, no módulo folha, escrita e contabilidade. Agora eu estou na contabilidade aqui, vou dar para vocês. Em relatórios informativos IBGE. Então, vocês podem ver que aquelas informações que a gente lançou lá na escrita, se a gente for consultar aqui também na contabilidade, eles vão estar aqui preenchidos como a gente tinha feito anteriormente. Então, conforme a estrutura do escritório, ali, seja o pessoal da escrita, da folha ou da contabilidade, pode estar acessando os dados, preenchendo, que isso fica salvo para eventualmente o setor que for fazer o envio desse questionário. Realmente, essa parte que vocês fizeram para cada módulo, a gente não precisa aumentar os permissionamentos dentro do sistema. Então, se a pessoa só tem acesso ao módulo contabilidade, ele faz lá as configurações da parte contábil. O pessoal da folha de pagamento não precisa ter acesso à contabilidade para fazer as configurações. Dentro da folha de pagamento, ele já faz isso. Isso é fantástico, essa separação, porque eu não preciso mudar os níveis de segurança da nossa empresa aqui. É semelhante, talvez o pessoal já mais falar da DIRF, que ele também tem disponível na folha e na escrita. Então, para quem já faz o envio da DIRF, ou já fez, o IBGE vai seguir a mesma lógica. O que eu tinha da apresentação era isso. Eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui. Não sei, Silvana, se a gente pode... Vamos começar. Ou se o Pablo também quer citar mais alguma coisa, a gente já fez um resumo aqui por cima do que é. E agora nas perguntas a gente pode entrar nos detalhes que o pessoal ficou com dúvida. A gente pode começar assim, sem problemas. Eu não sei se o Pablo, né, como o Roger comentou, tem mais alguma coisa para acrescentar. O Pablo, a gente pode já entrar aqui com as perguntas. Não, pode entrar já com as perguntas, já, porque eu acho mais importante as perguntas aí. Tá bom. Então, vamos lá. Temos uma primeira pergunta aqui do Alan. Ele fala assim, a minha dúvida sobre a importação domínio IBGE, eu já preenchi o arquivo no domínio e ao importar para o app informante do IBGE, dá esse erro, arquivo com estrutura inválida. Você pode auxiliar no que pode acontecer isso? Eu acho que pode ser aquela situação que eu até comentei anteriormente, de o questionário vai ser para o simplificado e ele está gerando o completo, tá? Eu acredito que possa ser isso, tá? Tem que prestar bastante atenção qual é o formulário que ele precisa executar, se ele está executando, gerando um arquivo de comércio, mas é empresa de serviço. Então, tem que ficar muito atento nessa parte, porque se a empresa for de serviço e o sistema gerar informação, ele não vai bater a informação para importar dentro do PAC de comércio. Então, precisa prestar bem atenção nessa parte da pesquisa que tem que ser preenchida pelo IBGE. Esse é um erro parecido com o que acontece na RAIS, né? Quando a gente envia a RAIS normal e a RAIS genérica, elas são feitas por validadores diferentes. Então, geralmente, quando é erro de estrutura, é quando a gente está validando algo num aplicativo que não está preparado para ele, né? Então, provavelmente deve ser isso. Certo. A Gisiane, ela pergunta, vai ser gerado pelo módulo contábil? Não sei se o Roger já comentou isso também lá na apresentação. Fica a critério do escritório, se quiser gerar para a folha, pela escrita ou pela contabilidade, o informativo ali, o menu é multimódulos, então, por qualquer um desses 3 módulos, ele consegue gerar o arquivo. Ele pode entrar em qualquer um dos módulos que vai estar lá o informativo para gerar. Isso. Lá pelo menu relatórios informativos. José Moreira, ele comenta, e sempre solicitam na época do imposto de renda, SPED e outros das cobranças anuais. Realmente, por isso que a gente faz essa negociação com o agente, conversa, manda e-mail para ele, porque é bem nessa época de SPED, imposto de renda pessoa física, então é complicado. Então, eles entendem, pelo menos aqui na nossa região, eles entendem e aceitam a gente entregar posteriormente. Certo. Não precisa parametrizar? Pergunta a dúvida do Tiago. Então, como a gente demonstrou, na folha ele já puxa os dados automáticos conforme os cadastros e o cálculo da folha. Na escrita a gente tem que
tem que preencher, tá? Conforme os relatórios. E na contabilidade, ele puxa conforme o saldo das contas. Então, principalmente na contabilidade, que são as maiores informações, a gente pode preencher uma vez, que para todos os outros anos essa configuração vai valer. E como o Pablo citou aí, também consegue replicar de uma empresa para outra. Então, eu posso configurar uma empresa e replicar a demais configuração para as outras, se elas tiverem o mesmo plano de contas, né? Então, a gente tende a ver que, principalmente se estiver bem redonda a questão do plano de contas, vai ser feito só uma vez a configuração, tá? Tem uma dúvida aqui também, da Poliana. Quem tem filial, como faz? Tá. Alguém sabe? Ó, A questão. Ele puxa as informações normalmente lá. Você vai fazer pela matriz. E aí ele vai puxar o valor do faturamento, o valor das informações pela matriz. Pelo menos, né? Até ia comentar, porque se vocês forem perceber lá, no validador do IBGE, o Roger, que tem mais conhecimento, toda a classificação é feita pela raiz do CNPJ. Ou seja, ele centraliza tudo na matriz. Então, tem que gerar. Aí tem que ter um cuidado, tem que ver. Mas a filial está em outro estado e não sou eu que faço. Aí vai demandar um trabalho um pouquinho mais manual, o envio tem que ser feito pela raiz do CNPJ, no caso, a matriz. A Luciene, ela comenta, caso eu não tenha folha de pagamento, tem como lançar manual a partir da folha? Sim. Tem como preencher manual ali os campos, tá? Então, aqui a Thaís comenta, puxa automático da filial, certo? Sim. Vocês comentaram agora. Se a filial estiver no mesmo banco, puxa, os bancos de dados puxa automaticamente. A Vanessa também fala de um problema que está acontecendo. Quando eu importo, ele aparece a mensagem, problema com o banco de dados. Aí ela bota aqui, igual entre parênteses, menos 214. Você sabe que erro é esse? Tem que entrar em contato com o suporte. Provavelmente alguma coisa do banco de dados dela é uma situação bem específica. Né? Eu não entendi se é o banco de dados do sistema ou no validador lá do IBGE, não. Não, pela mensagem que ela falou, é dentro do sistema da domínio aí. Menos 214. Eu acho que deve ser alguma liberação de memória, alguma coisa assim. É bom entrar com suporte para entrar com a informação mais completa. Correto, então, entrar com o suporte da unidade que atende ela, né? E ela tirar essa dúvida com eles para eles auxiliar nesse erro que está aparecendo. Um erro que não deveria acontecer na hora que ela faz o processo. Na hora de fazer as importações, né? A cada aba, no caso, precisa ir importando as informações? Não, o importar ele vai para todas as guias, tá? Então, eu tô lá na guia da folha, eu clico em importar e já importa todas as guias da folha. Lá na contabilidade também. Integrado, né? Como integrado, na hora que tu importa, então já vai para todas as guias. É isso. Isso. É que a gente clica em importar aí, ele já puxa o valor de todas as guias daquele respectivo módulo, da folha da contabilidade. Como o Roger informou, do módulo, né? Ali é dividido em folha, escrito contabilidade. Então, eu vou na folha, tem uma guia e tem as subguias. Quando eu clico na primeira, ele preenche todas. Aí depois eu vou para a escrita, eu preciso clicar de novo na contabilidade assim por diante. Certo. Os dados serão importados de acordo com as rúbricas ou será necessário vincular algo? É a dúvida do Alan. Na folha, de acordo com as rúbricas, de acordo com o cálculo. Não tem necessidade de fazer nenhum vínculo, como tem na contabilidade, por exemplo. Que o detalhe é um pouquinho diferente, mas na folha não precisa configurar nada. Certo. Tem muitas perguntas aqui, as pessoas estão... Já vou responder aqui também no meio, para não deixar para o final. Estou perguntando se a gente vai disponibilizar essa gravação. A gente vai disponibilizar sim, vai ficar lá na nossa página, no site da Domínio, lá em eventos, tem os webinars lá. Toda a gravação dos nossos webinars são disponibilizados lá, tanto também na página do YouTube da Domínio, certo? Então, vai ficar lá. Vamos ver aqui. Aqui também tem puxa automático das filiais, puxa automático, né? Já vai fazer pela matriz
automático, né? As filiais estão dentro do mesmo banco de dados, né? É importante. Tem uma pergunta, onde fica esse relatório? A pessoa fez esse questionamento, provavelmente na... Para gerar o arquivo aqui em relatórios, aquela não é a novidade, né? Relatórios informativos IBGE. Tá? Daí vai ser no menu de cada módulo, né? Mas basicamente o caminho é relatórios informativos, daí só tem o detalhe que vai na escrita na folha anual, e aí seleciona IBGE, mas é através desse menu, tá? Que eu tô na contabilidade. A dúvida também do Williams aqui, essa conta para configurar, ela é sintética? Ali eu tô formando a analítica, tá? Mas esse assim, se informar sintética, ele vai selecionar todas as analíticas de baixo. Isso, ele aceita tanto sintética como analítica. Também tem uma pergunta do Patrick, ele diz assim, quando eu faço a importação, o sistema traz valores com centavos. Como corrigir isso? Ou não tem como corrigir? Lá na contabilidade vai trazer o saldo da conta, né? Conforme a configuração. Então, se tiver com centavos, vai puxar com centavos. Eu acredito que na folha seja a mesma coisa. Mesma coisa. Mas essa Eu não sei observação que... Quem foi, Silvânia? Desculpa, a pergunta já não está mais aqui. Ah, tá. Mas, desculpa, não anotei o nome de quem perguntou, mas quando você gera a informação, gera o arquivo, ele faz o arredondamento, ele tira os centavos automaticamente. Então, porque os formulários do IBGE, você tira os centavos, né? Então, o sistema já está fazendo isso. Então, se você fizer uma alteração numa aba que você tirou os centavos, por algum motivo, o saldo da sua conta não está batendo, você faz a alteração, o sistema na outra aba você vai tirar os centavos lá, porque ele vai dar o alerta que os valores não estão batendo. Então, ele faz o arredondamento desses centavos aí. Vanderlei, ela questiona, tem alguma data já programada para a liberação no sistema da PAIC, PA? PAIC. Isso. Tá. A gente tem estimado a ver que acho que talvez agosto até setembro, tá? Talvez um pouco antes, a gente não definiu ainda, mas já temos ali um cronograma ali para o terceiro trimestre. Tá. Já estão trabalhando, então, para fazer essa liberação no sistema. Isso, sim. Tem a pergunta aqui se configurando fica salvo por outro ano. Você já respondeu também, né? Você já Fica. salvo. Se por engano indicar a mesma conta em 2 campos, ele aceita? Uma pergunta da Josiane. Olha, pode fazer o teste. Pode fazer o teste lá e tentar incluir a conta, que ele não vai permitir você inserir o mesmo número de conta contábil que você já inseriu anteriormente. O Pablo já testou tudo. A gente já fez aqui, já entregou, então a gente já utiliza a ferramenta, então por isso. Quando ele diz que mandou é porque é verdade mesmo. Fica mais fácil, né, Pablo? Sim, com certeza, com certeza. Uma pergunta também aqui do antes. Tem como replicar por aba? Não, ele vai todas as informações, tá? Isso, ele replica tudo. Replica tudo. O que dá para fazer, por exemplo, sabe que só as despesas estão certas. Você replica para uma empresa e depois vai lá e confere só as demais, né? Tipo, receita e tal. Aí dá para fazer dessa forma. Geralmente, quando solicito o PIA, não sei exatamente como se pronuncia, completo, e solicito também o PIA produto, o PIA produto será gerado também? Tá, o PIA produto a gente não gera ainda, tá? São só aqueles 4 formulários que eu falei antes, o PAC, o PIA, o PAS e o PAIC futuramente, tá? O PIA produto, que é uma outra informação complementar, a gente não tá gerando ainda. Vai gerar para o terceiro trimestre, né? O PAIC é para o terceiro trimestre, tá? O PIA produto a gente não tem o prazo ainda.
Estão estudando ainda a Estou data. estudando. Já está no radar, já está no radar. O sistema confere se o resultado do exercício da empresa está batendo com todas as receitas e despesas que informei no questionário? Pergunta a Raquel. Eu não me engano, quando faz a validação lá, o próprio IBGE tem essas regras, né? Sim, sim. É isso mesmo. Você vai fazer os apontamentos e aí ele vai fazer a validação dentro do PAC ou do PAS. Deixa eu ver aqui. Silvânia, só posso voltar na pergunta anterior, que Pode. eu tenho a explicação aqui porque a gente não fez o pior produto, tá? É o seguinte, porque nele deve ser enviadas informações de produtos produzidos pela indústria, porém devem conter informações da produção, ou seja, quantas unidades do produto foi produzido e quantas foi vendido. A gente chegou a confirmar com o pessoal do IBGE, tá? Esse informativo PIA produto não é enviado para todas as empresas que possuem PIA, são somente algumas empresas específicas. Perfeito. Perfeito. Esclareceu. Só detalhando melhor para o pessoal. A Rosemary também ela questiona. Fiz uma importação e os funcionários que deveriam estar vinculados a atividades da empresa vieram como não vinculados. Consegue corrigir isso? Consegue, né? Ela pode colocar os empregados para o campo lá de relacionados à atividade. Só depois seria importante ver se esses empregados estão vinculados a algum serviço diferente, são tomadores, alguma situação do tipo, tá? Mas a gente tem uma série de regras ali, ele cumpre. Então, provavelmente ele deve estar vinculado a um serviço, a alguma atividade dentro da folha que não é atividade fim da empresa. Teria que dar uma conferida no caso mesmo, né? Qual é o empregado, que serviço que ele está vinculado, essas questões de cadastro mesmo, tá? Mas ela pode alterar lá, se ela não considera, ela pode alterar o empregado para o campo certo lá e mexer na quantidade. Aqui, todos os campos, embora a gente tenha toda a importação completa da folha, todos os campos são abertos para edição, tá? Então, isso também pode reforçar também. Perfeito. A Mary, ela também questionou, não sei se vocês já responderam essa pergunta. Fiz a configuração na escrita, salvei e fechei. Fui no contábil e abri lá, mas as informações que salvei não estão lá. Então, a cada módulo tenho que configurar? Não deveria, né? Não deveria, Então, assim. Vamos dar um exemplo aí. Importa, né? O Matheus trabalha na Folha, vai lá, importa os dados da Folha, gravou. Tá, se eu acessar pelo contábil, eu vou ver que os dados lá da folha de pagamento já seriam preenchidos, tá? Pelo menos esse deveria ser o comportamento do sistema. Eu não sei se talvez não foi gravado, ou alguma coisa assim, ou fechou automático. Tem que gravar. Se ficar em gravar, vai estar salvo assim no próximo acesso. Mesmo que seja de outro modo. Aqui também, mais ou menos a mesma pergunta aqui. Tirando uma dúvida, mesmo estando no modo contabilidade, importa da folha. Então, Sim. essa é a regra. Lança em um. Independente do módulo que eu esteja, ele vai importar os dados, tá? Independente do módulo, né? É como se aquela tela ela fosse a mesma tela que a gente espelha dentro de cada módulo, né? Então, ela é a mesma tela, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Vamos lá, vamos ver aqui. No PIA, quando a empresa tem filiais, várias unidades, os dados são consolidados na matriz? Isso que já respondemos, né? Ou tem que configurar em cada empresa? Eles são consolidados na matriz, né? Pelo que já comentaram. Deixa eu ver mais. Aqui também fala das filiais, dos arquivos, são gerados, tudo pela matriz, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Ao importar as informações no campo Outros Dados, aparece a mensagem de erro do banco de dados. Esse aqui acho que a gente também já comentou, né? E não importa todas as informações. Quero saber o que fazer com ele nesse caso. Nesse caso, tem que avaliar com o suporte da tua unidade, de revenda, para eles passar algum ajuste aí para você, tá?
Então, tem que entrar em contato com a unidade, com o suporte da unidade que atende o escritório dele, passar esse caso que está acontecendo, que eles vão fazer os ajustes necessários para que seja corrigido esse erro. Isso. É isso. Vamos lá. Tem tantas perguntas aqui, no fim eu vou olhando e parece a mesma. Tem bastante. Tem bastante. Qual relatório para verificar os principais produtos? Tá. A gente tem um relatório personalizado. A gente vai, assim, ele não é um relatório padrão do sistema, mas a gente confecciona um relatório personalizado para vocês conseguirem fazer essa conferência. A gente vai colocar lá na solução da central de soluções, tá? Então, se vocês procurar ali lá na nossa central de soluções, como é a geração do IBGE, a gente vai disponibilizar lá para vocês o relatório. Tá? Vocês podem baixar, fazer a instalação do relatório e emitir eles para depois preencher os dados da vida escrita, tá? Então, vai estar disponível lá na central de soluções. Isso, vai estar disponível lá na central. De como verificar os principais produtos, de como tirar esse relatório, certo? Isso. O relatório vai já traz assim, X produto foi mais vendido, X foi o segundo e X foi o terceiro. Então, é basicamente só emitir o relatório e preencher ali lá na escrita, nos dados da escrita. Então, nesse relatório vai aparecer os produtos mais vendidos, né? Porque tem uma outra pergunta. Isso, ele aparece todos, né? Daí você só pega, vai ser pego só os 3 primeiros ali para fins do IBGE. Não sei se isso aqui se encaixa naquela pergunta de filiais lá. Contábil tem opção filial ativa, nos outros módulos é separado. Um comentário da Poliana. Ali é a questão de estrutura do módulo, mas assim, o saldo da conta ali é o mesmo, né? Então, sendo filial ou não, para fins da contabilidade, ele vai pegar o saldo da conta, tá? Se tiver mais de uma, se você separar, por exemplo, a receita ali de filial, você informa as 3 contas que vai puxar os 3 valores, totalizando o valor da matriz de filial. Aqui tem um comentário do Ivan, que ele fala, eu já posso gerar os arquivos PAC, PIA, PAS para o envio ao IBGE ou não está liberado ainda no sistema de domínio? Muito obrigada. Já está liberado. Isso. Esses 3 aí que ele citou já está liberado. Certo. Vamos ver aqui. Se não estiver aparecendo é porque ele não está sem permissão do usuário dele para ver a pesquisa. Pode ser alguma permissão de usuário ali. Vamos ver. Acho que já foi respondido, mas temos o caso de uma empresa que vai precisar fazer o preenchimento do questionário que possui matriz e filial. O arquivo será preenchido pela matriz, totalizando todos os valores. É isso, né? Só isso confirmando. Aí. Isso. Vamos ver aqui. O Arley. As contas da contabilidade não estão sendo importadas automaticamente, como a da folha de pagamento. O domínio já tem todas as contas da contabilidade estão cadastradas. O domínio já tem todas as contas da contabilidade e estão cadastradas. Quando faço a importação, não aparecem os valores com a folha de pagamento, como da folha de pagamento. Eu acredito também que pode ser algum ajuste que ele tem que fazer, solicitando aí o suporte. É que assim, a conta a gente tem que formar, né? Por exemplo, tem receita. Eu posso ter mais de uma conta de receita, né? Posso ter receita de comércio e receita de indústria. Então, no PAC, eu teria que informar só de comércio. Então, ele tem que selecionar as contas que ele deseja que sejam importadas, tá? Então, da folha ele já pega do cálculo, mas da contabilidade ali, pelos motivos que tem os detalhamentos de despesa e tal, ele tem que informar a conta para o sistema pegar a conta, o saldo daquela conta, tá? Que ele vai informar previamente. Ele tem que informar o código reduzido da conta, porque se ele não informar, ele não vai trazer lá a informação lá. E tem uma questão também que os planos de conta podem ser distintos, né? É muito difícil da gente prever isso e automatizar essa importação. Então, tem esse detalhe. Beleza. Então, reforçando, né? Os relatórios podem entrar lá no canal da Central de Soluções, que vai estar lá, para eles verificarem os relatórios. O nosso webinar vai ficar disponível lá na página da Domínio, né? No menu Eventos. Lá dentro tem o webinars e também na página do YouTube. Nós chegamos aqui às 17
11h30, né? Então, a gente encerra por aqui. A gente sabe que tem várias perguntas, várias dúvidas. Isso é normal, isso surge mesmo, principalmente quando a situação é nova, quando aparecem essas integrações, essas informações a ser pagas e geradas e tudo mais. Mais uma vez, eu agradeço o Pablo por estar aqui conosco, né? Pablo tirou um tempo aqui para auxiliar os nossos clientes e os nossos não clientes que estão aqui também. Agradecer ao Roger e o Matheus também para vir explicar diretamente dentro do sistema como isso funciona. Muito obrigada novamente. E, Pablo, eu passo para você fazer suas considerações finais, depois o Roger e o Matheus. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Toda a ferramenta que é disponibilizada pela Domínio é fantástica, né? Esse tipo de integração que a gente consegue de informações dos relatórios, das obrigações acessórias, é muito boa mesmo. Então, a Domínio sempre pensa no seu cliente, pensa no resultado de tempo, de redução de tempo do produto no momento que ela vai desenvolver essas novas ferramentas e integrações de sistemas, né? Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade, estou à disposição para outros encontros, o que for necessário, pode contar conosco. A Bobse está de portas abertas para quem quiser conhecer nas nossas redes sociais, no nosso local aqui, que estamos à disposição de vocês. Ok, também agradeço a Silvânia pelo convite, o Pablo pela participação. E qualquer dúvida que vocês tenham, vão ter ali na central de soluções detalhadamente como fazer o envio do arquivo e os comportamentos do sistema. Então, agradeço também a participação de todo mundo que esteve aí nesse webinar com a gente. Também agradeço a disponibilidade. A gente sabe que os dias são corridos, né? O pessoal da contabilidade, tudo contador não tem vida, né, o Pablo? Ele tem prazo? Principalmente nessa época de imposto de renda pessoa física. Tudo muito difícil, então agradeço. A gente está montando aqui, né, eu e o Roger, junto com o time de marketing também, um cronograma de outros eventos assim para o ano, né? Então, em breve a gente deve voltar a se cruzar em eventos como esse, que para a gente também é bem importante a gente ouvir as dúvidas de vocês, a gente tentar entender o que o nosso cliente está precisando lá na ponta. Então, tenham, né, tanto no time de experiência do cliente, quanto nas equipes de marketing e nos clientes também, referenciais como o Pablo, parceiros, né, para a gente passar aí por essa jornada longa que é a contabilidade no Brasil. Então, só queria agradecer a vocês. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem conosco até esse momento, né? Tivemos um número bem expressivo aqui de participantes que ficaram até o final com a gente. A gente só tem que agradecer e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Até mais. Até mais. Valeu, até mais.